Shalom, igreja. Eu estava ali pensando e estava me recordando de algumas vezes que eu subia no penhasco lá da praia para pular de cabeça. E era uma sensação horrível, assim. Eu ficava no início, era um nervosismo enorme. E eu lembrei disso porque toda vez que eu subo aqui, parece que vem essa sessão de adrenalina, né? Só que é engraçado que quando você pula do mesmo penhasco, você pula uma vez, aí na primeira vez você sobe a pedra lá, você chega lá em cima, olha para baixo e você, cara, dá aquele frio na barriga, pulo no pulo, e você acaba pulando, sobrevivi, vamos lá. Aí a segunda vez, o negócio já é muito mais fácil. E eu estava me perguntando, poxa, mas por que não está mais fácil ainda? Porque aí Deus me fala assim, é porque cada hora que você sobe ali, o penhasco é diferente. É um penhasco diferente. Então, a única coisa que tem para fazer é subir aqui e sobreviver, né? E glória a Deus por isso, Ele que nos faz sobreviver. Eu vou convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Vamos ler do 1 ao 6 e depois a gente pula para o 12. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e o orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, eu estarei contigo e o abençoarei. Porque é a ti e é a tua raça que darei todas as terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Aí a gente pula agora lá para o 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Eu vou fazer um desafio antes de eu começar a falar. E eu desafio vocês a olharem para esse texto e não enxergarem apenas os benefícios que foram concedidos a Isaque. O título dessa mensagem é Empreendimento Bíblico. Quero fazer uma pausa para fazer um comentário aqui. Eu tenho visto e tenho tentado meditar muito sobre o avivamento da igreja. Há muito tempo que a gente espera esse avivamento e a gente anseia por ele. A gente busca ele, a gente quer ele com todo o coração, a gente quer o poder que há nele, a gente quer a realização que há nele. E eu tenho lido algumas coisas sobre avivamento e tenho visto que os avivamentos, eles vêm em ciclos.
Eles vieram durante a história toda da igreja, desde o início da igreja, a começar lá com a igreja primitiva, com Pentecostes, desceu um avivamento e vem outro avivamento. Nesse século nós tivemos alguns avivamentos, mas eles parecem que vêm em ondas. E eles começam e daqui a pouco eles cessam. E a gente não entende por quê, porque, por exemplo, os nossos pastores, eles vivenciaram no Chicão, né, um avivamento na igreja metodista, e viram muitas coisas, viram muitos milagres, e isso a gente anseia por ver. E a igreja, eu quero fazer uma crítica, e a igreja em determinado momento, ela parece que ela focou nisso e esqueceu o resto. Quando a gente fala em empreendimento, e isso é uma palavra muito comum para quem estuda administração e se interessa por administração de empresas, só que a administração de empresas, parece que ela roubou essa palavra e ela ficou muito restrita a meios administrativos, e parece que o entendimento, o significado dela ficou muito restrito à matéria da administração, mas ela é muito mais ampla, porque se você for ver no dicionário, a palavra empreendimento, ela significa realização. Realizar uma ideia, realizar um ideal, realizar um projeto, isso é um empreendimento. E quando a gente olha para a nossa vida, nós, não necessariamente porque nós temos uma iniciativa autônoma de entrar no mercado econômico, e a gente tem é um empreendedor, porque o empreendedor é aquele que empreende. E se você for olhar para a vida de Jesus, o exemplo mais clássico, ele empreendeu. A vida toda dele foi feita de realizações. Eu falo isso porque é muito comum que a gente fique num âmbito teórico e não consiga transportar essa teoria para a prática. É tudo sempre muito interessante falar de reino de Deus, falar de venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É muito interessante falar de milagres, de avivamento e tal, mas e a prática para se chegar nesse lugar? Eu creio também, nesse sentido do avivamento, que Deus tem trabalhado de uma forma diferente na nossa geração. A nossa geração, eu não sei, minha mãe me criou dentro da igreja. E eu sei que o intuito dela foi sempre que eu conhecesse a Deus a partir da igreja. E eu estou querendo dizer isso porque o conhecimento de Deus, ele vem a partir de uma busca individual, não necessariamente do que a igreja promove sobre você. Então não existe culpa de uma igreja não ter promovido isso sobre você, ou de um lugar, ou de um pai, ou de uma mãe que não promoveu isso sobre você. Isso depende de uma busca individual. E quando eu comecei a pensar sobre algumas coisas que têm acontecido recentemente, eu tenho visto que Deus tem levantado alguns homens com entendimento sobrenatural da Bíblia, uma revelação que eu nunca tinha ouvido antes sobre alguns trechos da Bíblia. Eu falo isso porque eu estou na igreja desde pequeno, e eu nunca vi algumas coisas que estão sendo faladas na atualidade. E se você buscar, você vai ver que o que está sendo falado, chegando até nós, está chegando para outras pessoas que estão muito distantes em outras congregações ao redor do mundo. O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Deus está realizando um plano. Deus realiza o plano dele, apesar de nós. Nós concordamos com isso. E ele está caminhando, apesar de nós. Só que essas informações, elas têm chegado a nós como um entendimento que nós não tínhamos antes.
o que eu penso sobre isso é que, a partir desse momento, nós temos culpa. Culpa é uma palavra muito pesada, nós temos responsabilidade. Porque nós começamos a entender aquilo que Deus está fazendo. Aliás, quando nós buscamos empreender para quê? O que nós queremos realizar nesse mundo? Hoje de manhã, meu irmão Perilo falou sobre sacerdócio. E o sacerdócio, ele, durante um tempo da igreja, ele ficou muito mistificado. E a gente olhava para o pastor e a gente falava, olha o sacerdote. A gente falava para o padre e falava, olha o sacerdote, nós somos simples plebeus. Mas o entendimento real sobre o sacerdócio, ele não é que um líder é um sacerdote. Um líder é um componente de um corpo. Todos nós somos sacerdotes de Deus, a partir da morte de Cristo e da ressurreição dele, e da dispensação do Espírito Santo sobre nós. Então, hoje, o que significa ser sacerdote? Significa que nós temos o Espírito Santo e nós somos voz de Deus nesse mundo. Quando Deus fala através de nós, Deus não fala através do ímpio. Ele quer que nós sejamos usados para levar a palavra dele, para levar as ações que ele quer realizar nesse mundo. Então, ele tem o plano, ele quer realizar, e ele te convida a realizar por ele, como uma honra que ele concede a todos nós. Mas o que nós queremos realizar? E por que nós queremos realizar? O que nós queremos empreender nesse mundo? Em Gênesis 4, conta a história muito conhecida de Caim e Abel. E se você for ler a partir do verso 10, Caim matou Abel, seu irmão, e o Senhor vai até ele. E o Senhor fala para Caim, exclamou o Senhor, que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, serás um fugitivo errante pelo mundo. Caim era o quê? Agricultor. E ele se vê, a partir de um ato de rebeldia, um ato de desobediência, ele se vê amaldiçoado. E essa maldição é diferente daquela maldição, do castigo, ou da consequência que Adão teve ao estabelecer o pecado na vida dele. Naquele momento, Deus fala que, a partir daquele momento, o homem teria que suar para obter a comida. Ele teria que trabalhar. Mas aqui, Deus não está falando isso. Deus está falando que a terra não iria produzir, porque a terra produz por bênção. A terra produz a partir de Deus. Só que Caim sobreviveu, não sobreviveu? E às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente começa a pensar, mas existem contradições na Bíblia? Se você for ver a história de Caim, Caim foi estabelecendo cidades, construindo cidades, foi desenvolvendo técnicas, foi desenvolvendo engenharia, e a partir disso ele conseguiu suportar esse castigo. E ele começou
a gerar cidades, e as cidades ele dedicava aos filhos dele, à descendência dele. Por outro lado, Adão teve Sete, e Sete perpetuou a voz de Deus no mundo, como sacerdócio. Noé vem. Quero deixar claro que o ato de Caim, ao estabelecer buscar a sua sustentabilidade, em momento nenhum a Bíblia mostra que Caim se arrependeu, que ele se voltou a Deus novamente, que ele se voltou a cultuar a Deus, que ele se voltou a dedicar as coisas a Deus. Mas ele não, o que ele fez? Ele arrumou um jeito, pela inteligência humana, de se sustentar e de fugir do castigo de Deus, num ato que deve ser entendido como rebeldia, que não estava debaixo da bênção de Deus. E se você for ver, a partir do capítulo 10, nós começamos a ver a partir dessa linha que é estabelecida no mundo de empreendedorismo, que começou lá em Caim como rebeldia a Deus, nós começamos a ver que o homem tem essa condição de fazer as coisas segundo o que Deus quer, segundo a vontade e o desejo pleno de Deus, ou ele tem a opção de fazer isso segundo o próprio desejo. Deus nunca eliminou o homem por causa disso. Deus nunca fez com que o homem fosse exterminado simplesmente porque ele não quer atender aos desejos dele. E se você for ver que a humanidade caminhou para um determinado ponto, que ela foi destruída com Noé. E Noé é erguido sobre uma nova descendência. E se você for ao capítulo 10, você encontra um novo modelo engraçado que é um nome que eu sempre passei batido e eu nunca observei, porque eu já li esse trecho várias vezes, mas eu nunca observei esse detalhe no texto. Porque a gente sempre olha para as descendências, né? E você começa fulano gerou ciclano, que gerou outro e tal, e você passa batido como se aquilo ali não tivesse nenhuma importância. Só que no meio disso ele solta uma informação, e que ele nem completa aqui, ele completa lá na frente. Então, de Cã, que era filho de Noé, estes foram os descendentes, a partir do versículo 6, de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os descendentes de Cuxi: Sebá, Avilá, Rabitá, Raamá e Sabtecar. Estes foram os filhos, começa a ficar até chato, né? Você lê, o que tem isso aí? Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Deda. Cuxi gerou também, e aí que está, Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo, há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Nimrod é o novo modelo, a partir de Noé, de rebeldia a Deus. A partir de Nimrod se perpetuou a Torre de Babel. E nesse momento a gente começa a se perguntar: mas e eu nisso tudo? Eu não sou Nimrod, eu não sou Caim, mas o que eu estou fazendo nesse sentido? O modelo econômico que a gente vive hoje é um modelo baseado na economia da Babilônia. E a Babilônia,
é um modelo, a gente já falou algumas vezes aí sobre consumismo, sobre como a sociedade hoje ela tem investido nisso, como ela tem fomentado o consumo e como ela se perdeu em perspectiva e em finalidade. E o que acontece? Quando a gente olha para a vida da gente, a gente começa a empreender e eu te pergunto, cada um daqui de repente já teve, com certeza, sobre essa nova perspectiva da palavra empreendedorismo, todos nós já empreendemos, seja na busca de um emprego, seja na montagem de um negócio, seja num concurso, seja num negócio próprio, no autônomo e tudo mais. E sempre que a gente vai fazer isso, a gente busca um modelo baseado no modelo que busca sustentabilidade, reconhecimento e influência. Gravem essas palavras: sustentabilidade, reconhecimento e influência. Tudo que a gente faz, que é o modelo de Caim, que é o modelo de Nimrod, eles buscam isso: sustentabilidade, reconhecimento e influência. Então, quando eu vou montar um negócio, eu tenho esse modelo e eu falo assim: o que eu vou fazer? Eu preciso ganhar tanto. É muito comum, né, a gente chegar e escolher uma profissão, porque essa profissão paga mais do que outra. É muito comum a gente montar um negócio falando quanto que esse negócio vai me dar de retorno em fins financeiro, em significado financeiro. Ou se esse negócio vai ter risco ou se não vai ter risco. Porque esse é muito fácil de eu me dar bem. E aquele outro, né, é muito fácil, está muito arriscado. Eu estou falando besteira? Não. E enquanto a gente perpetua esse modelo de sustentabilidade, reconhecimento e influência, a gente prega outra coisa na teoria. Vocês notaram como a contradição não está na Bíblia, a contradição está na nossa prática atual? Se você for estudar a história das influências grega, helenista, essas coisas todas, a gente vai ver que os modelos que a gente adota na nossa sociedade hoje, eles são todos voltados para essa cultura babilônica. Isso que eu quero dizer para vocês, que nós precisamos fugir dessa cultura babilônica. Nós precisamos começar a nos enxergar assim como Isaac estava. Por isso que eu lancei esse desafio. Eu desafio você a enxergar esse texto de Isaac, em Gênesis 26, sem vocês pensarem nos benefícios que ele angariou, porque qual seria aquilo que vem na nossa cabeça em primeiro lugar? Ele plantou e colheu 100 para 1, ele foi poderoso a ponto dos filisteus ficarem com inveja dele, Deus abençoou ele. Só que ninguém para ver que Deus falou para ele: não vai para lá e fica aqui, porque aquela terra não dava nada naquele momento, porque o caminho dele era o Egito, e se você perceber no início do texto, ele fala: não vá para o Egito, fique aqui, porque eu tenho um plano nesse lugar, e através de você eu vou executar esse plano. Só que quando a gente empreende pela vontade de Deus e não pela nossa, o que vem em consequência? Sustentabilidade, reconhecimento e influência. Gostaria de citar um exemplo, porque eu tenho recebido algo que eu nunca tinha pensado nisso. Deus, quando nos forma e quando nos idealiza, e existe
um verbo que é como se eu gerasse, conceber. Eu acho que está no hebraico, a palavra original, quando ele concebeu o mundo, e é como se Deus idealizou o mundo. E ele idealiza o mundo e ele concebe o mundo. Aquilo que ele concebe é aquilo que estava dentro dele e a partir dele foi criado, porque tudo que foi criado já estava dentro dele, já era uma ideia pré-concebida de Deus. Nada foi feito por um acaso, nada foi feito sem ter sido pensado antes, nada foi feito sem Deus ser antes de ser feito isso, porque tudo que foi feito a partir da palavra de Deus, e Deus falava, haja, 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 aquilo que já estava dentro dele. Tem um exemplo que, em determinado momento, uma pessoa falou assim, poxa, que pena que o Walt Disney não viu esses parques, essas coisas, essa obra maravilhosa que tem hoje, porque ele morreu antes. E a pessoa falou assim, você que pensa, porque ele viu muito antes disso aqui existir. Ele foi o primeiro de todos a ver. E Deus foi o primeiro de todos a ver esse mundo, porque saiu dele. E, em consequência, todos nós fomos gerados a partir dele. Você é consequência de uma geração de Deus que já estava pré-concebida há muito tempo antes. Eu vou ler um texto que é interessantíssimo, em 1 Reis 13, sobre esse conceito. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido. E ele se dividiu entre Judá e as outras tribos. Só que todo judeu, em determinado momento, ele ia até Jerusalém para cultuar a Deus. Ele tinha isso muito forte dentro dele. E Jeroboão, que foi o revoltoso, que foi rei dos outros reinos, ele começou a notar isso, ele teve medo. Ele disse, vai que eles sejam cativados pelo rei de lá, e eles aí me deixem para trás. E como consequência disso, ele começou a instituir dentro do reinado dele, deuses, cultos, sacerdotes para aqueles falsos deuses. E aí vem a palavra de Deus. E esse homem de Deus nem tem nome. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé. No momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso, e por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Você vai ter que ler muita Reis para chegar lá em Josias. Porque Josias nasce 362 anos depois dessa profecia. E eu te pergunto, isso é presciência ou é determinação?
Mas a vontade de Deus para todos os reis que vieram antes não era que eles edificassem altares a falsos deuses. Ele tinha uma vontade para todos os reis, e ele sabia que a vontade que ele tinha para Josias, que era a missão que ele tinha para a vida de um homem, seria cumprida por aquele homem. Foi aquele que cumpriu. Os outros não cumpriram, não quiseram saber, sei lá o quê. A gente tem que entender que Deus tem tempos, tem uma agenda. E Deus vai executando essa agenda. E a gente está no meio dessa agenda. Se você olhar hoje para a nossa história atual, para as notícias, para tudo que está acontecendo em nosso meio, a gente começa a pensar, e o que eu faço? Cara, você tem que se relacionar com Deus. Não tem como você saber se Deus não te falar. Mas Deus está fazendo. E Deus tem uma missão específica para cada vida aqui. Deus tem um projeto para cada vida aqui. Acho interessante também, e aí eu não vou afirmar, mas eu trago para vocês pensarem, que João Batista, ele tinha uma missão nesse mundo. João Batista era, a missão dele, que a própria Bíblia declara, é que ele veio preparar o caminho do Messias. E ele ficava lá no deserto e batizava e falava, metanoia, metanoia, metanoia. Mudem os seus pensamentos, se arrependam. Mudem os seus pensamentos, se arrependam, metanoia. E aí o Messias chega. Eis o Cordeiro de Deus, e em determinado momento ele batiza, e Jesus vai, e alguns discípulos deixam, inclusive João Batista, e seguem a Jesus. E João Batista continua preparando o caminho para Jesus. Quem sou eu para questionar João Batista, né? Mas João Batista morreu guilhotinado por ter enfrentado um rei, Herodes. E eu começo a pensar se João Batista não poderia ter sido um dos discípulos de Jesus. Mas ele executou o projeto, ele veio preparar o caminho de Jesus e preparou o caminho de Jesus. Se fosse esse homem de Deus que fala para Jeroboão, se vocês continuarem aquele capítulo, vocês vão ver que ele morre também. Eu acho que até por isso que ele não tem o nome escrito na Bíblia, né? Não sei. Mas ele teve uma passagem rápida, mas o que acontece? Ele vai naquele lugar, aí Jeroboão fala assim, não, come conosco e tal, e ele fala assim, não, Deus mandou que eu viesse aqui só dar essa palavra, não comesse e fosse em linha reta embora e voltasse para a minha cidade. Só que um homem de Deus também fica sabendo disso e vai atrás dele, e vai a cavalo, encontra ele no meio do caminho e fala uma palavra como se Deus tivesse dito para ele próprio, para o que foi a cavalo, né? E fala, homem de Deus, vamos até a minha casa, vamos cear lá conosco e tal, ter um momento de comunhão. E aquele homem de Deus fala, não, Deus falou para que eu voltasse e fosse reto, e voltasse direto para a minha cidade sem comer nem beber, e essa é a ordem de Deus. Não, mas Deus falou para eu te dizer que é para você voltar e comer comigo. Só que isso era mentira, ou era um engano, e Deus não confirmou isso no coração do homem de Deus. Sabe o que aconteceu com o homem de Deus? No momento que ele come, ele recebe uma condenação de desobediência de Deus, e no caminho de volta para casa, um leão estraçalha ele. E João Batista é guilhotinado. Mas Elias,
se você for ver a história dele com Acabe e Jezabel, Elias, ele atuava sobre, esses profetas, eles atuavam muito sobre as potestades, e naquele momento ele começa a lutar, a guerrear espiritualmente contra Jezabel, mas ele nunca lança condenação sobre Acabe, porque, segundo o entendimento, é que ele entendeu que o propósito dele era guerrear contra a potestade, não contra o rei instituído por Deus, que Deus permitiu que fosse instituído. Paulo é outro exemplo. Paulo tinha uma finalidade de vida. Quando ele termina essa finalidade da vida dele, o que ele diz? Combati o bom combate. Como? Encerrei a carreira, guardei a fé. Está entregue. Jesus, morte de cruz. E quando, olha que interessante, quando Pedro vem, nas vésperas dele ser entregue e morrer na cruz, Pedro vira para ele e fala assim: não, Senhor, longe de ti, o Senhor não pode morrer nessa cruz, o Senhor não pode se cair na mão desses caras. Jesus vira para ele e chama ele de Satanás: para trás de mim, Satanás. E quando Judas vai entregar ele, ele fala o que para Judas? Que queres, amigo? Por que ele chama o amigo de Satanás e ele chama o Satanás de amigo? Porque ele entendia o propósito que ele tinha de vida, que um estava contra o propósito dele e o outro estava a favor do propósito dele. Então, muitas vezes a gente chega no nosso caminho e a gente começa a orar de forma tão errada, porque a gente começa a ver que algumas coisas que têm acontecido no nosso meio, elas são contra nós, mas elas podem ser a favor de nós, e elas não podem. A gente tem essa mania também de falar que tudo é Satanás, tudo o diabo, os demônios e tal, e muitas coisas são colocadas por Deus na nossa vida como dificuldades para a gente voltar para o caminho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para gastardes em seus deleites próprios, nossos próprios deleites, para gastarmos em coisas que nós entendemos que são conforto, que são mais importantes: sustentabilidade, reconhecimento e influência. A gente pede pela sustentabilidade, a gente pede pelo reconhecimento, a gente pede pela influência, mas a gente não pede para que Deus mostre o que Ele está fazendo. Jesus falava: eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Eu vejo meu Pai fazendo, então eu faço nesse caminho. Eu faço aquilo que Ele quer que eu faça, porque eu entendo que existe algo sendo realizado através de mim. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Você acha que eu preciso morrer lá na cruz para seguir Ele? Sentido mais literal possível, né? Você acha que são só as dificuldades? A cruz é uma dificuldade, então todos nós enfrentamos dificuldades. Não, na vida dele era cruz. Na minha vida, a minha cruz é outra. Eu preciso tomar essa cruz e caminhar. Isso que Deus deu com um propósito para eu realizar. A gente fala aqui muito de família. E a gente fala que a família é a unidade, a primeira unidade.
quando eu realizo alguma coisa, eu não preciso da minha família. Você já viu uma família dividida para a realização de um projeto de Deus? Que dificuldade, que dor. E você já viu uma família unida para a realização de um projeto de Deus? Por isso que o primeiro objetivo nosso é realizar na nossa família. E se não está realizando através de palavras, realize através de orações. Porque é outra coisa que a gente normalmente toma como última opção. Sobre realizações, eu vi o Chicão falando, inclusive, e nessas realizações existem duas coisas que atrapalham muito. Uma é a ansiedade e outra é o medo. Quando estamos ansiosos, é muito normal que nós tentemos acabar com a nossa ansiedade fazendo coisas. Então a gente começa a fazer coisas antes que elas precisem ser feitas. Vocês já viram imagine que não tem 10 metros, Rendel que sabe essas medidas de cor, né? 15 metros, vamos falar, tem 15 metros, aí tem um pouquinho mais, vamos botar lá no muro, tem uma pessoa lá, e eu dou uma metralhadora, vamos ver, irmã Adelaide, eu dou uma metralhadora para a irmã Adelaide e falo assim, sabe atirar? Não, né? Não sabe atirar, então é uma pessoa garantidamente que não sabe atirar. E eu dou uma metralhadora e boto um alvo lá a 20 metros de distância. E eu falo assim, acerte aquele alvo lá. É seu dever acertar, é sua missão acertar. E ela pega aquela metralhadora e ela começa a atirar e pá. Ela vai acertar, não vai? 20 metros de distância. Mas vocês já repararam o estrago que ela deve ter feito no ambiente? Já pararam para pensar no estrago que ela deve ter feito no ambiente? Quando nós ficamos ansiosos, é isso que acaba acontecendo. Você atinge um objetivo, mas o estrago causado no ambiente pode ser muito pior. Eu costumo dizer, eu sempre uso esse exemplo já está meio ultrapassado, porque eu já estudei para concurso há tanto tempo, já estou quase 18 anos lá no meu emprego, e tinha um professor meu que falava que estudar o que não cai na prova é a mesma coisa que não estudar. E eu completava, eu falava, estudar o que não cai na prova é pior do que não estudar, porque você gasta seus neurônios estudando coisa e memória estudando coisa que não cai, e quando vai precisar estudar o que cai, você não tem mais memória. E eu digo aqui para vocês, fazer o que está fora do propósito de Deus para a tua vida gera condenação. A gente usa sempre aquele exemplo de, mas Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Porque tudo que estava sendo feito não para o propósito de Deus, muitas vezes para o próprio proveito, muitas vezes como uma profissão qualquer, mas nunca se perguntou a Deus o que deveria ser feito. A pessoa nunca viu o que Deus estava fazendo para que ela fizesse segundo a determinação, segundo o que ele via que Deus fazia. Existem, hoje em dia, se você for ver a moda do negócio hoje é negócio social, né? E a gente começa tem muitos empreendedores entrando nessa área, uma área super legal, aí montam ONG, monta isso, monta aquilo.
a fraude e o sofisma, eles estão aí para engano. E quando você começa a pensar em economia, em opção política e tudo mais, e você começa a pensar, poxa, eu sou socialista, eu sou mais capitalista, eu sou liberal. Quero dizer uma coisa para você. Existem capitalistas que são verdadeiros socialistas. E existem socialistas que não são nada socialistas, são muito capitalistas. Aí você fala, legal. Nem todo empreendimento social é bíblico, mas todo empreendimento bíblico gera realização social. Então, quando nós buscarmos os nossos objetivos, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos olhar para Deus, porque nós somos, antes de nós fazermos, nós precisamos ser. Eu tenho um exemplo próprio. Eu gastei muito tempo empreendendo na minha vida a partir de uma ideia errada. Eu construí uma casa enorme e eu sei que naquela época o que eu queria era reconhecimento e influência. Mas a partir do momento que metanoia, que eu me arrependi, que eu vi, que eu comecei a ser, aquela casa parou de fazer sentido para mim, da forma que eu idealizava. Nós precisamos ser, e o ser é profético, é a partir de Jesus, nós somos como Ele é. E se nós somos como Ele é, nós idealizamos como Ele idealiza. E quando nós idealizamos como Ele idealiza, nós projetamos a partir do que Ele pensa e realizamos em consequência daquilo que nós projetamos. A gente está falando sobre sacerdócio. E eu lembrei de um grande exemplo. O povo, ele é exilado, vai para a Babilônia, a tal da Babilônia, que é o nosso exemplo, o grande exemplo atual, né? E lá naquele lugar, depois existe uma outra dominação, mas Daniel perdura. E nessa nova dominação, Daniel é posto como um dos 3 homens acima de 120 reis na escala hierárquica. Era ele mais 2. E a partir dessa administração, dessa gestão e de todos os acontecimentos que iam ocorrendo, Daniel começa a se destacar sobre os demais. E ele se destaca a ponto de tanto dos 2 quanto dos outros que estavam abaixo começarem a ficar com inveja dele. E é aí que eles buscam a morte de Daniel. Mas existia um espírito extraordinário em Daniel. Não era só estudo, não era só relacionamento, não era só trabalho, era um espírito extraordinário que fazia com que ele realizasse aquilo que era Deus nele realizando. E por isso ele se destacava.
Nós temos no nosso país algumas coisas acontecendo e eu chamo a atenção de vocês para as coisas que começaram a acontecer recentemente lá em Curitiba. E eu conheci um intercessor, já cheguei a citar aqui, um intercessor que começou a interceder, ele junto com um grupo começaram a interceder pelo Brasil e pela cidade dele há algum tempo. E isso me leva a ter certeza de que todas as coisas que têm acontecido a partir de Curitiba são fruto de intercessão. E todas as coisas que estão para acontecer no nosso meio serão fruto de intercessão, que nós começamos a nos atentar para isso. Existe essa revelação nova, e essa revelação nova, ela precisa ser passada de um para outro, ela precisa ser disseminada, e é a partir disso que nós vamos realizar aquilo que Deus tem para o nosso meio, porque você não pode pensar mais como esse destaque entre o sacerdócio e o sacerdócio é o líder da igreja, o sacerdote é o líder da igreja, e eu tenho uma vida secular. Isso é um pensamento totalmente errado, de uma cultura que recebeu influências erradas. Então, quando a gente pensa, nós somos missionários, nós somos sacerdotes em qualquer lugar que nós estejamos. Olha para Deus, pergunta para Ele: Senhor, qual o teu propósito na minha vida? O que o Senhor quer realizar a partir de mim? O que o Senhor está realizando nesse tempo que é diferente do que Deus realizou no tempo passado? Tem muita gente que se agarra naquilo que Deus já realizou e fala assim: eu quero aquilo que Ele fez, mas Ele não vai mais fazer, porque para esse tempo o que Ele vai fazer é diferente. Eu estava vendo as pessoas que buscam avivamento, às vezes elas se baseavam num avivamento de Gales, na forma que tinha acontecido, que eles conheciam a história, e as pessoas começavam a fazer: eu vou buscar igual aquela pessoa buscou, mas quando chegava, era de uma forma totalmente diferente, porque a gente tem esse negócio de botar tudo dentro de uma caixa, mas Deus não funciona assim. E enquanto a gente está pensando em avivamento, Deus já deu uma missão para a gente que a gente não está realizando, que é sermos sacerdotes nos nossos lugares, que é sermos influenciadores desse mundo fora da igreja. E a gente vem todo domingo para cá buscando avivamento, levantando, esperando que o Espírito desça sobre nós, mas nós não estamos realizando aquilo que Deus preparou para nós realizarmos nessa geração. Eu estive aqui há pouco tempo pregando, e eu preguei sobre uma geração perdida no deserto. E falei que nós devemos ser Calebes e Josués, não aqueles que desacreditaram em coisas que Deus queria fazer e que estava realizando, apesar das dificuldades. Porque senão, Isaac tinha ido lá para o Egito, que a facilidade estava lá, era a época de escassez, mas Deus fala: fica aqui, porque eu vou realizar grandes coisas a partir de você. E o que ele obteve? Sustentabilidade, reconhecimento e influência. Eu vou encerrar. Queria que nós todos refletíssemos sobre tudo isso que está acontecendo no nosso meio, todas as coisas que Deus está fazendo na agenda dele na nossa época. Ele chama todos nós para sermos sacerdotes no lugar onde nos encontramos, fora da igreja, para que todos nós busquemos a nossa missão nesse mundo, que sejamos influenciadores. Sabe qual é o objetivo? Justiça. O reino de Deus é repleto de justiça, não é esse reino de Deus que a gente tanto fala. Quando você está montando um negócio
e você olha para uma oportunidade, você não sabe qual é, você fica sondando, e a partir daquela sondagem você fala, essa aqui é boa, vou atrás dela. Mas eu te falo, ao teu redor tem várias situações que você precisa sondar, identificar todas as coisas que existem de errado ao nosso lado. E sabe qual é o parâmetro? O parâmetro, o Espírito Santo diz para vocês, é como ela deveria ser. E aí o que nós precisamos buscar é a realização do deveria ser. Em consultoria que a gente ouve muito isso, né? O deveria ser. As pessoas começam a diagnosticar a situação de uma empresa e começam a identificar várias coisas erradas. E a partir dessas identificações, eles começam a falar, vamos construir agora o deveria ser, para a gente começar a construir as mudanças. Mas nós somos investidos disso. Amém? Convido vocês a darem um passo de fé. E às vezes vocês podem estar falando assim, cara, eu não sei por onde eu começo. Que loucura. Eu comecei até a pensar durante essa mensagem que tem várias coisas erradas perto de mim mesmo. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei se eu devo fazer. Eu não sei se essa é a minha missão. E não existe ninguém melhor para se perguntar isso do que o nosso Deus. Eu quero dar um passo na direção desse Deus, eu quero dar um passo para ser extraordinário. Abraão, quando chegou ali ele chega a primeira vez num lugar e acampa ali, e Deus fala assim, restabelece esse lugar. Era um lugar de ruínas. E se estabelece aí, porque você vai restabelecer esse lugar. E nesse mesmo lugar, quando o povo volta 400 anos depois, esse lugar não é um lugar de ruínas, é um lugar que emana leite e mel. É um lugar que o sacerdote pisou ali, estabeleceu a sua função. Sim, se cada um de nós executarmos microfunções, a função maior vai ser exercida, vai ser realizada como o pleno significado da palavra, empreendimento, realização, realiza. Deus nos fez para a gente esquentar banco de igreja domingo só não. Deus nos fez para sermos sacerdotes dia após dia, missionários nesse mundo, missionários na nossa empresa, no nosso serviço público, missionários na rua. Eu convido vocês para, num ato de fé, buscarem esse Deus, se entregarem a Ele mais uma vez e pedirem a Ele tudo aquilo que Ele precisa. Ele vai dar, olha só, Deus, uma coisa maravilhosa, Deus nunca te dá uma missão sem te dar antes aquilo que você precisa para realizar essa missão. E eu não falei sobre a segunda coisa, né? O medo. O medo é uma mentira. É uma mentira que é falada para você, porque antes de você começar a fazer, você começa assim, vai dar errado. Pode dar errado. Mas Deus estava na frente, Deus já tinha falado, não vai dar errado, eu estou na tua frente. E o medo é o que coloca em contraposição a Deus, porque Deus já te deu a palavra, vai.
e o medo fala, não vai, você vai ouvir a quem? Vou convidar vocês a virem aqui à frente, quem sentiu no coração, e a gente vai fazer uma oração bem básica por vocês, pedindo luz, pedindo que Deus solte uma luz sobre você, sabedoria, discernimento espiritual, para que nós possamos enxergar, ter essa percepção maior de Deus, porque Deus está falando o tempo todo. A gente fala, Deus, vem aqui no nosso meio, Deus já está aqui. Deus, fala comigo, Deus já está falando. Eu que não estou percebendo o que Ele está falando. E é isso que a gente vai pedir aqui. Amém?